algumas coisas que eu sinto no coração de compartilhar essa tarde, que eu queria pedir, se você acostuma anotar, prepara. Porque eu não posso dizer que é uma exposição assim, 1, 2, 3, com subpontos A, B e C. É mais algumas coisas do coração do Pai. Uma das questões que precisamos entender pelo ministério profético é que nós temos um desejo de estar sentindo e discernindo os tempos em que nós vivemos. E isso vem por várias observações e várias coisas que nós cremos que Deus está falando com a igreja, falando sobre a igreja, falando para nós nos nossos dias. Tem tudo a ver com o que o Espírito Santo está nos ministrando nesse momento, esse colo de Deus que nós encontramos agora, em que estamos sentados. Esse abraço de Deus que estamos sentindo. E Ele está afirmando para nós que somos filhos, que em Cristo Jesus Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos. Mas nós sabemos que, ao dizer ser feito filho, não significa que a gente está na condição de filho igual Jesus estava. Mas somos filhos em crescimento. Filhos que têm o direito de chegar a essa dimensão. Mas tudo isso visa algo. E é sobre isso que eu quero compartilhar algumas ideias nessa tarde. Algumas coisas que Deus está falando ao meu coração. E eu creio que Ele quer falar para nós. Justamente nesse momento de estarmos no colo. Estarmos no abraço de Deus. A razão da existência do ser humano na Terra é de ser um instrumento ou um agente para que o reino de Deus seja estabelecido na Terra. Quando se fala sobre aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas, nós precisamos voltar para esse propósito original que Deus revelou para Adão e Eva e a sua descendência. A gente costuma nós não fomos salvos para ser salvos. Nós não fomos salvos para ser apenas perdoados dos nossos pecados, curados das enfermidades, libertos do diabo, para que a maldição sobre as nossas vidas fosse quebrada e para nos prosperar. Tudo isso é necessário por causa do pecado. Mas Deus não queria o pecado. Na sua misericórdia, na sua expressão e demonstração de amor para conosco, Jesus toma nosso lugar na cruz, porque somos tão importantes, feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele não desiste da gente. Ele não desiste da gente. Tão preciosos somos.
Tudo que Jesus fez vem para restaurar, sim, a imagem de Deus. Mas isso com uma finalidade. De devolver a nós o privilégio de ser um agente de Deus para estabelecer o seu reino aqui na terra. Eu sei que essa ideia pode ser meia vaga na sua cabeça. Ué, mas o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que Deus não tem outra pessoa que vai nos lugares que você vai para fazer o que Ele está querendo que você faça para estabelecer o reino dEle nesses lugares que você vai. O seu lar, o emprego, a escola, o mercado, a vizinhança. Quando se fala em missões, nós precisamos entender que o mundo jaz no maligno. Vivemos na extensão do inferno. Esse olhar diz quê? Como é que é? É isso. Nós vivemos na extensão do inferno. Nós somos invasores. Por isso, a palavra de Deus usa termos como forasteiros e peregrinos. Não porque nós vamos para o céu, prepara-te para um outro choque, tá? Se você se chocou com vivemos na extensão do inferno, céu não é preparado para nós. Deus vai estender o seu tabernáculo sobre a terra que foi criada e dada para a habitação do ser humano. Nosso destino não é morar no céu. Você está falando heresia. Eu já fui acusado de estar falando coisas de seitas e pregando filosofias orientais. Eu não estou... É uma coisa simples. Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Acha que Jesus vai ensinar a orar algo que Deus não pretende fazer? O reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra. Quando Deus fala conosco, numa palavra profética, que é esse cântico profético, que Deus olha para nós e Ele diz, eu preciso de ti. Ele não está dizendo que Ele carece de nós, como eu careço do amor do meu pai, da minha mãe. Deus é um ser absoluto, Ele não tem carências. Quando Ele fala, eu preciso de ti, é porque na soberania de Deus, no mistério
de Deus, Ele determinou que o seu reino seria estabelecido aqui na terra com a nossa cooperação. Ele não iria dizer, tá aí, eu determinei. Por isso eu creio que ele está gerando algo no coração da igreja. E é por isso que Deus está mandando entregar esse recado nos nossos dias, porque em muito como igreja, como filhos de Deus, o nosso olhar tem sido lá. Eu estou aqui de passagem. Morrer para mim é lucro, porque eu vou para o céu para nunca mais me preocupar com essas coisas daqui. E em muito, como igreja, nós estamos vivendo a nossa vida cristã, a vida que Deus está nos dando, procurando viver uma vida próspera aqui e passar os 70, 80, se muito 90 e poucos anos que nós temos aqui na Terra da melhor forma possível. Porque ao final das contas, nosso destino é lá. A palavra fala de forasteiros e peregrinos, não porque o nosso destino é lá. E sim porque o nosso destino é reino de Deus. E o império das trevas já foi estabelecido aqui. Vivemos na extensão do inferno. Não vivemos então de acordo com os anseios do mundo, o curso do mundo, os caminhos do mundo, os padrões do mundo. Porque a cada geração que vivemos conforme essa influência do governo das trevas, retarda a volta de Jesus. Literalmente eu creio que Deus está querendo influenciar, o Espírito Santo está falando com a igreja hoje. Eu quero implantar o reino já. O que é que impede? O que você pensa que é o reino? O reino de Deus. É uma proposta de uma troca de governo. A gente tem experimentado nos últimos anos algumas trocas de governo. Partido por partido. E tem mudado alguma coisa? Não. Porque a mesma influência que havia anos e anos e anos a fio sobre cada partido continua. Porque vivemos na extensão do inferno. E enquanto o ser humano anseia as coisas que o inferno oferece e pede da mão do diabo as coisas que o diabo quer oferecer, o governo do diabo não é suplantado. Enquanto o ser humano adora
a outros que não merecem adoração, o ser humano dá o direito do diabo habitar e governar. E há uma influência do inferno exercida sobre o governo local, regional, nacional, e Jesus disse, no mundo. Essa influência é uma influência para matar, roubar e destruir. Se nós entendermos que a vida cristã é simplesmente viver bem aqui, nesse mundo, para ir para lá, a gente não coopera com o estabelecer do reino de Deus aqui. Como vai ser o reino de Deus estabelecido na terra? Pensa algumas coisas comigo. Porque eu creio no que está escrito, embora isso seja uma discussão científica muito grande hoje em dia, eu creio na criação e eu creio que Deus fez um jardim real onde ele colocou um casal e através da sua descendência ele iria espalhar o seu reino sobre a terra. Se não houvesse o pecado, Adão e Eva teriam filhos, e seus filhos, e os netos filhos, etc, etc. E onde eles pisavam a planta dos pés, Deus iria estender o jardim do Éden, que era o lugar onde Deus estabeleceu o seu reino, dando para Adão e Eva abrigo, alimento e segurança. E no final de cada dia, esse casal comungava com Deus. Nesse lugar havia uma manifestação da presença de Deus. Ou seja, eles sabiam que eles não saíam da presença de Deus. Não havia se esconder. Eles queriam, depois de pecar, mas não havia por onde esconder. Havia uma manifestação, por causa dessa presença, da santidade de Deus, do amor de Deus. Havia um temor. O temor de Deus. Justamente algumas coisas que a gente não vive hoje. Quando se fala no reino de Deus, o que é que Deus está propondo? Ele está propondo suplantar a influência das trevas, que visa matar, roubar e destruir, para estabelecer a influência de Deus
o governo de Deus, de alegria, de amor, de paz, de justiça, nós não estamos falando de eleger um presidente. Nós não estamos falando da eleição de um governante tipo prefeito. Estamos falando de aclamar alguém rei, e não apenas por aclamação, e sim através de submissão, estabelecer o governo, o reino dele sobre nós. Se houvesse uma eleição, teria um nome só, ou dois nomes: Jesus ou eu. Com isso eu quero compartilhar algo que Deus tem gerado uma certa, um certo incômodo. Um incômodo. Quem gostaria de ver o reino de Deus ser estabelecido na terra? Quando eu falo essas coisas, seu espírito não é provocado? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero saber que existe um governo sobre mim em que eu posso confiar, sabendo que é para o meu bem, sabendo que visa para mim abrigo, alimento, segurança. O que o ser humano pede dos seus governos? O que o cidadão de Sapiranga pede? O que o cidadão de Porto Alegre pede? O que o cidadão do Rio de Janeiro pede? Abrigo, alimento e segurança. Um ser humano pode dar isso? Cadê os maridos aqui? Cadê os homens, maridos? Pai de família. Você pode dar isso para sua família? Eu não consigo dar isso para minha família. Num instante, pode ser tirado o nosso abrigo. Os moradores de New Orleans, nos Estados Unidos, perceberam isso. Os moradores de uma cidadezinha chamada Greensburg, no estado de Kansas, nos Estados Unidos, 2 semanas atrás, 68 tornados numa noite, e 90% da cidade se foi. Eu não consigo dar segurança para minha amada, por mais que eu ame. Eu não consigo assegurar. Eu posso abraçar, mas é temporário. É muito aquém da segurança que Deus promete. Nós falamos que queremos
o reino de Deus. Mas posso te fazer uma pergunta? Você está andando hoje no centro da vontade de Deus para ti? Você sabe a razão pela qual Deus te colocou na terra nesta hora? E você está cumprindo isso? De propósito, estamos provocando uma busca e uma indagação diante de Deus. Porque não há outra pessoa que possa fazer o que Deus quer que eu faça, que a irmã faça, que o irmão faça. E mesmo que o Senhor me salve do diabo, Ele precisa conquistar a mim para que eu faça a sua vontade. Como é que eu vou dizer que eu quero o reino de Deus se eu não estou disposto a me submeter à vontade de Deus? Se eu, como filho de Deus, não procuro saber a vontade de Deus. Paulo, quando ele fala com a igreja em Roma, num ponto auge, ele já falou sobre a fé, a justificação, ele falou sobre aquilo que Jesus fez na cruz por nós, ele já apresentou que somos filhos de Deus e que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Filhos igual a Jesus, que haverá uma geração que vai andar sobre a terra tal qual Jesus, com a mesma santidade de Jesus, a mesma unção, a mesma autoridade. Em Romanos 12, bom, tendo em vista tudo isso, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados na renovação da vossa mente, para quê? Experimentar. Interessante a palavra experimentar. Ele não disse para saber. Ele não disse para saber. Ele disse para experimentar. Ou seja, para experimentar implica em saber e implica em se submeter a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Algo que Deus está querendo falar conosco hoje. Minha vontade para ti é boa, perfeita e agradável. Mesmo que o Senhor nos salve da influência do inferno em relação a nos conduzir para o pecado,
há uma outra luta que Deus tem conosco. De nos convencer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quantos de nós tratamos com Deus como se a sua vontade não fosse boa, não fosse perfeita, não fosse agradável para mim, para ti? As jovens, Deus não tem um homem preparado para mim. Eu não vou casar. Deus não está olhando para mim. Ele vai me dar um cara ali, misericórdia. Os jovens, Deus vai me dar. E tratamos como se Deus não se interessasse. E se interessado, é para nos moer. É para fazer a gente sofrer. E não é isso. O Espírito Santo está querendo falar algo para nós. Escuta algo muito importante. Pode-se tirar a influência do diabo não significa que nós vamos nos submeter ao governo, ao reino de Deus. Será que nós achamos que um governo levantado na bondade do ser humano vai ser melhor do que o governo de Deus? Nas nossas vidas pessoais, quando nós não buscamos a direção de Deus para as questões pessoais do dia a dia, é como se a gente dissesse para Deus: eu já sei. Eu não preciso do seu conselho. Não quero sua opinião. Eu já estou bem. Não me incomode. Eu queria que a gente visse algo. Sabemos que Jesus não pecou, né? Todos nós sabemos isso. A palavra de Deus afirma isso em Hebreus. Jesus não pecou. Em Hebreus, a palavra diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Isso significa para mim que teve coisas que Jesus teve que fazer na sua vida quando ele estava crescendo, que ele, na sua carne, não estava muito a fim de fazer. Mas ele submeteu-se em obediência, sofrendo, porque era contra a sua própria vontade. Ele aprendeu o valor da obediência ao Pai. E assim, de obediência em obediência,
confiando que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Ele chegou a um momento em que a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para a sua vida, foi revelada. E nesse dia, quando ele se apresentou diante do seu primo João para ser batizado, ele também estava dizendo e confessando: eu sei a razão pela qual eu estou aqui. Eu sou o Messias, eu estou aqui para identificar-me com os pecados do mundo, porque ele não tinha o que confessar naquela hora. E foi nesta hora que o pai disse: esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. Há um conjunto de coisas que acontece nessa hora para o pai olhar para Jesus e com sinal falar ao ponto de muitos ouvirem: esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. É uma hora que Jesus chutou e fez o gol, e o pai está ali como torcedor: é meu filho, é meu filho, é meu filho! O pai não aguentou, ele não podia se calar. Ei, filhão, Deus está querendo fazer isso conosco. Jesus é o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Nós somos esses irmãos. Eu não sei se você já falou com Jesus: ei, manão, meu mano velho. Mas a palavra nos ensina que ele é. Que coisa tremenda. E esse é o exemplo que ele nos dá. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Se nós queremos ver o reino de Deus ser estabelecido na terra, eu não sei de você, mas eu faço parte de uma geração. E se eu for arauto dessa geração, tudo bem. Não sei. Eu acho que tem outros que têm o mesmo coração. Eu não quero ir mais para o céu. Você quer ir para o inferno? Não. Eu quero que o céu venha para a terra. É como se... Eu comecei a sentir que Deus está procurando sobre a terra a geração que pisa no freio. E fala: eu não quero ir para o céu. Eu quero fazer parte da geração que vê cumprir o que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Venha. Venha teu reino. Estende o teu reino, teu governo, do céu sobre a terra. Eu estou clamando. Eu quero fazer parte de uma geração na terra cuja voz aumenta o volume tanto que o pai fala: tá bom, tá bom, tá bom, vai, Jesus. O que você acha que está por trás? O Espírito e a noiva dizem: o Espírito está clamando para ele vir desde a hora que ele acendeu. Mas o Pai prometeu: eu vou preparar para ti uma noiva.
porque não será em vão o seu trabalho, penoso trabalho. Eu vou preparar para ti uma noiva. Espera um pouquinho. Eu quero fazer parte da geração que faz Jesus olhar para o Pai. Pai, Pai. Jesus está à direita, então ele está falando aqui. Pai, Pai, olha só a noiva. Como ela está linda. Pai, eu quero ir. E a noiva clamando, vem, vem, vem. E o pai fala, tá bom, vai. Por isso eu creio que Deus está instigando na igreja um desejo pelo reino de Deus. Ele está mudando alguns conceitos. Nós não fomos feitos para ficar lá. Meu destino não é lá. É aqui. No reino estabelecido aqui. Como é que fica arrebatamento? Tudo isso é especulação. Vai haver um arrebatamento. Mas não para arrancar todo mundo para ficar lá. Nova terra, Nova Jerusalém, vai ser aonde? Nós temos um tremendo privilégio. Quando se fala sobre o reino, há uma parábola que Jesus falou. O reino de Deus é como uma pérola que um homem descobriu num campo. E ao descobrir, ele foi e vendeu tudo o que tinha para comprar o campo onde se encontrava a pérola, só para ter a pérola. O que é que você quer mais que qualquer outra coisa? O que é que nós queremos mais que qualquer outra coisa? O que fazemos, o que falamos, o que compramos, a maneira que nós gastamos o nosso tempo, revela o que nós queremos mais que qualquer outra coisa. É engraçado, no nosso ministério não é nada convencional. Não, o pessoal vai para lá e espera aulas e aulas e aulas de Bíblia, sei lá. Eu acho que no início eu esperava, sabendo que eu era professor de seminário, esperava que eu ensinasse grego, e hebraico, e aramaico, e missões, e tarará. Eles chegaram lá e não tem nada disso. Uma das primeiras coisas que eu quero ver, como é que você gasta seu tempo livre? Então eu não dava nenhuma tarefa, nenhuma orientação. E o pessoal dormia. Levantava com o olho inchado, meio-dia, às vezes 1 hora. O que você faria
melhor. O que você tem feito com seu tempo livre? Porque isso mostra onde está o nosso coração. O que você faz com suas férias? Tira férias do reino? É para avaliar. O que é que você quer mais que qualquer outra coisa? Pelo que eu entendo de Deus, Ele não vai forçar o seu reino sobre nós. Ele quer saber, você está disposto a viver na extensão do inferno só um pouco melhor do que os outros? Isso te basta? Uma casa um pouco melhor que os outros? Um carro um pouco melhor que os outros? Basta isso? Ou você quer viver aqui como um peregrino? Eu não quero as coisas que o mundo possa me oferecer. Jesus vivia assim. Ele não estava satisfeito em ter coisas. Vai dizer para mim que ele não podia ter pedido ao Pai, Senhor, eu quero sabe aqueles cavalos da Arábia, do deserto, dos filmes? Você acha que Jesus não podia ter pedido, Pai, eu quero um cavalo desse para viajar em Israel? Os romanos tinham. Pai, eu quero uma carruagem. Eu quero que todos saibam que eu sou filho do rei, tendo uma carruagem. Agora bateu numa coluna de uma tremenda mentira dentro da igreja. Jesus vivia um abandono das coisas do mundo. Eu não quero nada. Eu quero o reino. O que me importa é o reino. Para isso eu tenho que saber a vontade do Pai. E ele foi buscando, se submetendo em obediência, e mais obediência, e mais obediência, ao ponto que o Pai, quando ele se apresentou, Senhor, agora eu sei para que eu estou aqui. Eis-me aqui. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E o Senhor, na palavra de Deus, levanta o Celso. O Senhor diz que nessa hora, assim que ele falou, ei, meu filho amado em quem me comprazo, vai para o deserto.
A palavra diz que Jesus foi impelido pelo Espírito para o deserto, para ser tentado em todas as coisas. Hebreus 4, Lucas 4, diz que Jesus foi tentado em tudo, durante os 40 dias. Tal desespero do diabo, que ele chegou a oferecer tudo o que ele tinha. Está vendo os reinos? E a sua glória, tudo isso é meu. E Jesus, não, não é teu não. Jesus disse isso? Porque tinha sido entregue a Satanás. Jesus tinha a atitude de ti, ô feioso. Eu não quero nada. A glória do mundo. Terminadas as tentações, eles estão sofrendo comigo. Obrigado pela paciência. Aqui eu não consigo ficar parado lá em cima. Tem que estar perto de vocês. Eu não quero nada que o mundo queira me dar. Eu quero o reino. E no final de todas essas tentações, o Pai disse, tá bom. E Jesus recebeu autoridade e poder para fazer tudo o que ele fez. Curando os enfermos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, pregando arrependimento, expulsando demônios. E não havia enfermidade que pudesse resistir, demônio que pudesse resistir a Jesus. A própria morte, Jesus dominou. E nós? O que é que nós queremos mais que qualquer outra coisa? Porque Jesus determinou. Mais que qualquer outra coisa eu quero o reino. E para isso eu sei que eu tenho que descobrir a vontade do Pai. Eu não quero fazer outra coisa senão a vontade do Pai. Porque é boa, é perfeita, é agradável. Eu sei que eu estou provocando 90% ou mais. Porque, como igreja, nós temos vivido, Senhor, eu quero fazer o que eu quero. E quero que o Senhor abençoe. Eu quero fazer e quero que o Senhor abençoe. E na sua misericórdia, porque o Senhor nos ama, podemos até receber uma medida de bênção. Mas existe um reino que Deus está querendo estabelecer.
Se esse reino não se estabelecer em nossas vidas, primeiro, como que nós vamos ver? Como que nós vamos esperar ver se estabelecer o reino de Deus sobre uma cidade? Eu gostaria de ter tempo, um dia, com políticos, com prefeitos, especialmente os prefeitos e vereadores de cidades. Tem mais de 5.000 municípios no Brasil. Eu gostaria de poder sentar, conversar com esses políticos, porque eu sei que são homens inteligentes, mais inteligentes que eu, mas a grande maioria não entendem o princípio do reino de Deus. E a proposta em Jesus de estabelecer uma influência sobre cidades e nações para abençoar, para estabelecer paz, alegria e amor. E eu sei que os prefeitos, os vereadores em cada cidade, em cada município, dormem todos os dias preocupados com os habitantes da cidade e os problemas que estão diretamente relacionados àquilo que Jesus propõe. E na maioria, a igreja da cidade está assim, totalmente fora do seu papel. Boca calada, o império das trevas reina, matando, roubando, destruindo. A nossa cidade de Londrina, dia após dia, as notícias nos jornais relatam o choque do habitante londrinense com a violência, morte e roubo, que aumenta dia a dia na nossa cidade. Jesus propõe o reino de Deus. Suplantar essa influência das trevas e estabelecer o reino de Deus. Alguém vai dizer, mas peraí, você está falando de religião. Mas diz para mim que as cidades não têm pactos e alianças com as trevas. Através de santos, através de entidades, invocando santo esse, santo daquele, fulano, beltrano, ciclano, entidades de tal religião e outra. Tem isso porque o ser humano é espírito. E não dá para lidar com o ser humano a nível apenas natural. Nós somos os arautos do reino de Deus. Eu vou provocar mais uma vez. Porque se a gente for avaliar na palavra, Jesus pregava uma mensagem. E constantemente essa mensagem era chamada o Evangelho do Reino de Deus. E começava com uma palavra: arrepende-te. Hoje nós não pregamos o Evangelho do Reino de Deus. Nós não estamos esperando o reino ser estabelecido aqui. E nós deixamos de pregar, arrepende-te. Outras coisas. Deus quer que você tenha uma casa.
Deus quer que você tenha um carro. Deus quer que você tenha isso e tenha aquilo e tenha isso e tenha aquilo. E parece que é baú da felicidade. E tudo isso acaba colaborando para que o império das trevas não seja suplantado, porque até como filhos de Deus, nós nos satisfazemos com aquilo que o mundo nos ofereça. O que é que você quer mais que qualquer outra coisa? Heidi não está aqui não, né? Ainda? Bom, eu vou falar dela, por isso eu queria que ela não tivesse. Você sabe por que tem pessoas, porque mais que qualquer outra coisa, ela quer o reino. E Deus disse, então vai para os pobres, para os órfãos. E porque ela não está nem aí com aquilo que o mundo possa oferecer, porque ela entendeu o plano de Jesus, o caminho que ele abriu. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz. Descubra a razão pela qual você está aqui. E siga-me. Ela entendeu isso. Sabe por que tem mulheres como Madre Teresa? Porque querem o reino mais que qualquer outra coisa. Os que estão ouvindo minha voz, assim diz o Senhor, estou por passar fogo na minha igreja. A minha igreja será levada ao deserto, que é o lugar dela. Para estabelecer dependência, como Jesus dependia. Para eu poder respaldar, como respaldava Jesus. Muitos reinados vão desaparecer. A igreja não começou em templos e igrejas e não vai depender disso quando Jesus voltar. Eu não disse que não vai ter. Eu disse não vai depender disso. Aquilo que Deus vai fazer, templos não vão caber as pessoas que vão se reunir para adorar ao Senhor. É só olhar para as praias do Rio de Janeiro em Réveillon. Boa Viagem de Recife durante Carnaval. E descobrimos que o diabo sabe montar uma festa melhor do que a igreja. Nós temos que ter um prédio
O diabo não. Deus está conduzindo a igreja, está lá nas ruas, ar livre, nas praias, porque é lá que Ele quer manifestar o seu reino, a sua glória, na nossa geração. O negócio é vem. Não eu quero ir para lá. Mas o que é que você quer mais que qualquer outra coisa? Jesus foi declarado pelo João Batista que Jesus iria batizar de uma forma que João não batizava. João batizava com água pelo arrependimento dos pecados. O simbolismo desse batismo era uma purificação, lavando os que confessavam seus pecados da contaminação do pecado. Ele diz: vem após mim um que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria falar desse batismo de fogo. Jesus só podia e pode nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque ele era batizado com o Espírito Santo. Ele fluía no rio de Deus. E ele era batizado com fogo. Muitas vezes nós relacionamos o batismo com fogo ao sapatear. Fogo de Deus! E lá vai. Mas nós vamos batizar essa folha aqui com fogo. Quer ser batizado com fogo? Batismo com fogo não é ministrado pelo Senhor para fazer a gente sapatear. Assim como a folha foi consumida pelo fogo, o batismo com fogo é uma obra do Espírito Santo, onde o fogo de Deus vem consumir as nossas vidas para tirar aquilo que não vem do Senhor. Só restou em Jesus: eu quero o teu reino. Jesus deu sua vida não visando apenas trazer o perdão para a gente. Os discípulos chegaram a entender isso da parte dele. Quando ele ressuscitou, perguntaram para Jesus: Senhor, quando que o Senhor vai estabelecer o seu reino em Israel?
Eles entenderam a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Que Deus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. E eles queriam saber logo, bom, já que o Senhor foi para a cruz, como disse que iria, já que o Senhor foi ressurreto, como disse que seria, queremos saber agora quando que o Senhor vai assumir o trono. Jesus vai ser entronizado. E o seu reinado estabelecido na terra. Ele deu sua vida na cruz, visando o dia em que ele seria entronizado. O que é que você mais quer? O que é que você quer mais que qualquer outra coisa? Futebol? Casa? Fama? Uma carreira? É a vontade de Deus? Não sabe? Ainda não sabe a vontade de Deus para a sua vida? Para isso, meu irmão, minha irmã, o batismo de fogo. Meus desejos, Senhor, negue a si mesmo. Meus desejos, meus planos, minhas vontades, meus sonhos, minhas ambições, meus projetos, Senhor. O Senhor não precisa da minha ajuda. O Senhor não carece da minha ajuda. Procura a minha cooperação. O Senhor não carece da nossa ajuda. Ele procura a nossa cooperação. Plano dele, vontade dele é boa, perfeita, agradável. Ele quer saber onde estão filhos como Jesus que querem meu reino mais que qualquer outra coisa. Que querem minha vontade mais que qualquer outra coisa. Por que que alguém levanta de madrugada para orar, ao invés de dormir? Por que que alguém sai da sua nação para ir para outra nação? Passar a vida inteira longe de família para fazer a vontade de Deus em outra nação, entre outro povo. Por que que alguém entregaria uma vida de regalias para estar em Moçambique, na Índia, na Indonésia, nos morros do Rio de Janeiro? Porque eu quero o reino mais que qualquer outra coisa. Eu creio que Deus está querendo batizar-nos com fogo. Mas não é para sapatear, não. É para consumir. É para tirar de nós os pensamentos e as noções de que nós temos a bondade, nós temos em nós a capacidade para trazer o reino de Deus do nosso jeito.
Jesus não. Ele quer nos consumir. Por isso a palavra fala em ser crucificado, morrer para si, negar a si mesmo. Eu quero declarar algo aqui. Deus não está querendo, de forma nenhuma, realizar os nossos sonhos. Ele quer saber quem quer receber o sonho dele. Que esses ele está querendo realizar. E naqueles que se submetem a isso, sobre esses, ele quer conferir autoridade, poder. Na vida desses, os sinais vão acompanhar. Respaldo de Deus será abundante. O que é que você quer mais que qualquer outra coisa? Eu lembro que na minha vida teve vários momentos quando eu era jovem, de novo, uns 10 anos depois, uns 28, 29 anos. Depois de novo com 38 anos. E já de novo, alguns anos atrás, o Senhor perguntando para mim, o que é que você quer mais que qualquer outra coisa? E eu sei que em cada um desses momentos, o Senhor estava me alinhando com propósitos dele. Removendo algumas coisas que estavam desviando do alvo. A nossa vida com Deus é dinâmica. Não é decidido num momento só. De momento em momento. Por isso, nesse momento eu conto com a ministração do Espírito Santo para ti. E quero declarar, se você está incomodado agora, não é por minhas palavras. É por causa do Espírito Santo. E o que Ele está tratando contigo. E se nesse momento você está contente, satisfeito, porque Deus tem te mostrado e você está seguindo e obedecendo, então teu coração deve estar explodindo de gratidão pela misericórdia com quem Deus tem nos tratado. Eu quero te convidar nesse momento a corresponder com o Espírito Santo, com total liberdade. Se teu lugar é onde você está, fica aí. Se teu lugar é aqui, vem. Mas você vem para se apresentar mais uma vez como oferta. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo,
santo e agradável. E você vem pedindo: Senhor, eu quero mais uma vez esse fogo sobre mim. As preocupações do mundo, as preocupações com a minha fama, a minha reputação, o meu bem-estar, reconhecimento ministerial. Senhor, eu quero largar tudo isso, deixar isso de lado. Vamos usar essa ala lateral também. Sei que nem todo mundo vai caber nesse lugar aqui, na frente. Mas onde tiver espaço, e se você quiser subir um pouco as escadas, pode. Eu estou deixando. Até não me importa de pessoas estarem aqui onde está passando o Jonatas e ali do lado. Você fica à vontade. Como um pai espiritual, eu entendo que a coisa mais importante nesse momento é o que você trata com Deus. Eu tenho procurado ser fiel em falar da parte de Deus para nós. Mas agora é a hora de você tratar com Deus. E para isso você não depende de mim. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem sobre nós agora. Pai, nesse momento eu quero pedir, como o profeta pediu e clamou pelo teu fogo sobre a oferta. Eu peço que o Senhor mande teu fogo sobre nós. Jesus, nós te pedimos hoje o novo batismo de fogo. Que o Senhor nos mostre aquilo que é apenas preocupação com as coisas do mundo.